Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que eu vou comentar, ele saiu numa revista eletrônica Total número 22 de 1990. Ele foi capa da revista. Está aqui na minha mão a plaquinha de circuito impresso, alto-falante, o potenciômetro de volume e também lá o suporte de pilhas. E ele tinha como característica ser um excelente receptor para a faixa de FM e VHF. Nós não usamos naquela época a sintonia por variável, a sintonia era por trim, né? Era um negócio meio assim, precário. Era possível você puxar um fiozinho e colocar um capacitorzinho variável, mas o interessante desse projeto é o que ele pegava. Aviões, polícia, radioamadores e serviços de comunicação. Naquela época era comum que os nossos leitores gostassem de explorar o espectro das radiocomunicações, como até hoje é possível fazer isso, né? Então é lógico que todo mundo tinha lá o seu radinho AM e seu FM, alguns tinham onda curta também. Mas e o resto? Então o pessoal era curioso, então viviam me pedindo: professor, queremos explorar o resto do espectro, né? Então tem lá a faixa de VLF, frequências muito baixas, very low frequency, né? Abaixo de 550 kHz. Professor, o que tem lá? O que transmite lá? Aí eu explicava. Existem estações gigantescas nos Estados Unidos, por exemplo, que operam em ondas muito longas para fazer comunicação com submarinos do mundo inteiro, porque a onda longa penetra na água, as outras não. Então é possível você ter uma comunicação de rádio com um submarino submerso. E usando outras faixas de onda, não, só com ondas muito longas, né? Então é interessante porque você podia ouvir essas comunicações aqui se você sintonizasse as faixas de onda muito longas, né? Estações de tempo, de sinais horários, a gente podia ouvir isso, né? Sistemas de orientação de aeronaves, por exemplo, usavam essas faixas, certo? Nós temos em 200 kHz, por exemplo, nessa faixa, os radiofaróis, né? Então se você morasse perto do aeroporto, você podia ouvir. Mas acima tinha a faixa do VHF, né? VHF e UHF. E lá você poderia ouvir o quê? As comunicações de aeronaves com a torre, que se você morasse perto de um aeroporto, você poderia ouvir uma de viatura de polícias numa grande cidade, que é movimentada, né? Poderia ouvir serviços públicos, né? De repente, uma repartição pública se comunicando com outra. Naquela época não existia internet, era o rádio mesmo, né? Tinha os links, né, de rádio, né? E você podia ouvir isso nas faixas de VHF e FM. Então nós publicamos esse interessante receptor de FM e VHF, né? Que era simples de montar, porque os receptores comerciais e profissionais para esse tipo de escuta eram muito caros. Eu mesmo demorei bastante para começar a comprar o meu scanner, que eu vou mostrar funcionando para vocês num vídeo qualquer hora, né? Que eram caros, eram equipamentos caríssimos, né? Alguns caros, alguns caríssimos, né? E o pessoal adorou quando eu publiquei uma versão simples, uma versão que você podia montar em casa. Então eu dava até 4 conjuntos de bobinas para você explorar 4 faixas do espectro, né? Então ele sintonizava desde os 50 MHz até os 150 MHz. E aí tinha um monte de coisa inexplorada para aquele público nosso curioso em saber como que o espectro eletromagnético era usado e ter experiências práticas com isso. O circuito era simples, ele usava um detetor super regenerativo. Nós até demos a opção de sintonia por trimmer, né? Porque você podia fixar a frequência com mais facilidade, né? E você poderia, é lógico, ter aí a possibilidade de trocá-lo por um variável. Vocês vejam aqui na foto que a gente utilizou um trimmerzinho daqueles de porcelana, que eram baratinhos e comuns na época, né? E hoje vocês têm os trimmers de plástico, né? Dá para você montar ainda hoje esse receptor. E se você for montar, você pode optar por ter um amplificador de saída de áudio maior ou mais moderno. Você pode usar um TDA 7052, que tem poucos componentes em torno, ou até pode fazer uma opção interessante, que é a de empregar esse projeto como um sintonizador. O que é isso?
Você pega a etapa de RF e monta até o ponto em que chega no potenciômetro de volume. E aí você joga o sinal para um amplificador externo, pode ser um amplificador de mesa. Então, você tem o seu circuito apenas sintonizando a estação. A amplificação fica por outro tipo de equipamento. Isso era muito comum no passado, né? Que você tinha lá as estações de FM que estavam começando, né? Anos 50 e 60, né? E você tinha um grande amplificador, um bom amplificador na sua casa para o seu toca-discos, né? Naquela época. E de repente você queria ouvir FM. Então você não precisava comprar o receptor completo. Você comprava o sintonizador. Então você ia, por exemplo, aqui em São Paulo, lá na rua Santa Efigênia, e você comprava um sintonizador de FM. Né? Era uma caixa que só tinha o receptor, né? Não tinha o amplificador. Ela tinha uma saída de áudio que você então jogava num amplificador externo de alta qualidade. Então era o sintonizador de FM. Né? E você pode usar então esse circuitozinho como o seu sintonizador de VHF e de FM também, porque ele sintonizava essa faixa. Né? Ele não era muito seletivo, porque a gente usava o detetor super regenerativo, mas era muito sensível. Né? Os detetores super regenerativos são sensíveis. Né? Então, você que quer explorar o espectro, você pode montar esse projeto. Vá na descrição do vídeo lá que você tem o link para o artigo completo e de outros receptores que eu tenho lá no site. Para baixa frequência VLF, para onda média, para onda curta, para VHF, para UHF e logo sabe-se lá para que eu vou ter também que colocar artigos ensinando você a sintonizar, né? Ainda não existem as chamadas frequências quânticas, né? Mas no futuro, quem sabe, a gente vai ter um receptor desse tipo aí para mostrar para vocês. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo.